Gravo esse vídeo no dia 2 de março de 2022. E os indícios são de que as coisas estão sendo mais difíceis do que Vladimir Putin planejou quando decidiu atacar a Ucrânia. Mas por quê? Putin, tão celebrado como mestre da estratégia, teria cometido erros estratégicos elementares? O que todo estrategista estuda e Putin parece ter ignorado. Também é importante, onde estão esses ensinamentos? E mais importante ainda, o que nós podemos aprender com isso? Eu sou Rodolfo Vadovsky, comandante fuzileiro naval da Reserva da Marinha e doutor em administração com foco em estratégia e inovação pelo Instituto COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que mencionei sobre a situação complicada que Putin enfrenta já é fruto de muitas análises, e algumas excelentes. Eu recomendo, para uma visão geopolítica, as análises da Escola de Guerra Naval, realizadas pelo comandante Leonardo Matos, e, para uma abordagem mais operacional e tática, o podcast Momento Doutrinário, do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas nesse vídeo, que faz parte do canal Estrategize, ao qual eu convido você a se inscrever, vamos retirar lições sobre estratégia das ações de Putin. Há muitas lições, sob vários prismas, político, diplomático, do direito internacional, tático-militar e várias outras. Mas vamos focar no que nos ensinou quem talvez tenha sido um dos maiores e certamente dos mais influentes pensadores da guerra, o prussiano Karl von Clausewitz. Militar e posteriormente teórico, que capturou muito da essência das guerras da era de Napoleão e até hoje é extremamente influente no pensamento militar ocidental, particularmente nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, há mais de 200 menções a Clausewitz apenas no volume 1 da publicação sobre teoria de guerra e estratégia do Guia para Questões de Segurança Nacional do US Army War College. Clausewitz trouxe muitas ideias que emergiram das campanhas napoleônicas de 1792 a 1815. Ele é lembrado por seus pronunciamentos sobre a natureza política da estratégia e a importância de uma abordagem holística para entender a natureza da guerra como um instrumento da política. De forma simplificada, pode-se dizer que o desenvolvimento da estratégia político-militar americana é baseado em Clausewitz. Logo, todo estrategista estuda Clausewitz, ou ao menos deveria estudá-lo. Bem, para conhecer o trabalho de Clausewitz de forma contextualizada, recomendo esses 3 livros mostrados. O da Batalha de Borodino é interessante porque Clausewitz lutou ao lado dos russos contra Napoleão, na defesa de Moscou em 1812. Clausewitz prussiano tinha, no início da guerra, perdido para os avanços de Napoleão e se alistou junto com os russos. Já em Waterloo, Clausewitz lutou novamente com seus conterrâneos prussianos para, enfim, derrotar Napoleão. Toda essa experiência e posterior estudo sistematizado gerou o livro On War, ou Da Guerra, que foi concebido pelo próprio Clausewitz. Vamos começar pela Batalha de Borodino, que ocorreu em setembro de 1812. Essa batalha não é considerada nem um fracasso nem um sucesso, mas marcou o início das dúvidas sobre a capacidade estratégica de Napoleão. Cerca de 250 mil soldados envolvidos e cerca de 75 mil mortos, feridos ou capturados. O problema de Napoleão, numa análise mais macro, é que o czar russo Alexandre sabia ser mais fraco. E também sabia que Napoleão buscava um conflito decisivo. Então essa foi a estratégia de Alexandre, evitar a batalha decisiva. Os russos recuaram, entregando espaço e usando o tempo para ganhar força, no clássico equilíbrio entre os fatores de estratégia, força, tempo e espaço. Atacaram as longas linhas de comunicação francesas. E os franceses conseguiram ocupar Moscou após a batalha, mas os russos não se renderam e Napoleão iniciou a retirada por não conseguir sustentar aquela posição. Será que isso está acontecendo com os russos novamente, mas com um sinal trocado, agora na Ucrânia? Evitar o confronto decisivo, prolongar a guerra? Será que é essa a estratégia que a Ucrânia está adotando e impondo muitas dificuldades a Putin, considerado mestre da estratégia?
Já a derrota final de Napoleão em Waterloo em 1815 recebeu diversas explicações. Foi uma batalha de aliados contra os franceses, sendo os dois principais os ingleses, comandados pelo Duque de Wellington, e os prussianos, comandados pelo Marechal Blücher. Uma explicação comum é que Napoleão poderia ter derrotado cada país separadamente, mas a aliança, eu friso a palavra aliança, foi mais forte ao se concentrar contra Napoleão. Clausewitz faz ácidas críticas aos que idolatram o gênio Napoleão e justificam as derrotas do grande mestre de Napoleão pelo azar ou pela má sorte. Mas, segundo Clausewitz, na verdade, Napoleão era imprudente e tinha uma ambição exagerada que excedia as possibilidades realísticas. Será que temos aí mais um paralelo entre a história e o presente? Seria Putin tão desequilibradamente ambicioso quanto Napoleão? O desequilíbrio aqui no sentido estratégico, um desbalanceamento entre o que em inglês se chama end, ways and means, ou fins, o como a estratégia é executada e recursos. Talvez a ambição de Putin esteja muito acima dos seus recursos. Bom, mas antes de prosseguirmos para os ensinamentos de Clausewitz, que podem não estar sendo seguidos por Vladimir Putin, vejamos o que diz o próprio mestre sobre teoria. A teoria existe para que não tenhamos que começar sempre do início, separando o material bruto e avançando com muito custo através dele, mas para que encontremos pronto e em boas condições para ser utilizado. Essa citação está no livro da Guerra. Ou seja, ensinamentos de qualidade são sempre úteis para evitar fiascos. Vamos começar pelo básico. O preceito mais famoso de Clausewitz é que a guerra é a continuação da política por outros meios. Basicamente, o que ele queria dizer era que o conflito tem vários graus, da paz à guerra, e que a violência não deveria ocorrer fora de um propósito maior. Ele também alertava que nos níveis de conflito mais violentos, sorte e emoção eram fatores mais impactantes do que no dia a dia normal, porque durante os combates havia uma exacerbação da emoção, o medo, a fúria, uma loucura generalizada, com mortes, desgraças, refugiados. Tudo isso aumentava a importância desses fatores da sorte e da emoção. Clausewitz pregava que políticos e militares, ou seja, os estrategistas, diante desses fatores de sorte e emoção, eles deveriam buscar, de alguma forma, a racionalidade para alcançar seus objetivos. Também é importante, para completar esse raciocínio, saber o que é estratégia para Clausewitz. Estratégia é o uso dos engajamentos táticos para atingir o objetivo da guerra. O estrategista deve, portanto, definir um objetivo para todo o lado operacional da guerra que esteja de acordo com o seu propósito político. Em outras palavras, ele traçará o plano de guerra e o objetivo determinará o conjunto de ações destinadas a alcançá-lo. Ele irá, de fato, moldar as campanhas individuais e, dentro delas, decidir sobre os engajamentos individuais. A estratégia é composta de ações táticas orquestradas para atingir o propósito maior. Segundo Clausewitz, podemos dizer que a guerra só teria alguma racionalidade se fosse para atender um objetivo político. E, além disso, muito importante, a sorte e a emoção têm um papel fundamental. Essas ideias e muitos outros fundamentos estão no livro da Guerra. Isso tudo, Clausewitz procurou sintetizar no que ele chamou de trindade paradoxal. É um conceito considerado difícil, mas muito importante. Ele entendia que a guerra era uma trindade paradoxal, composta da violência, do ódio e da inimizade. E isso seria entendido como a paixão. Também era composta do jogo do acaso e da probabilidade, da sorte. E de seus elementos de subordinação, como um instrumento da política, a guerra era subordinada à política, que a torna sujeita apenas à razão. Esses elementos se relacionam de forma concreta pela tríade povo, governo e forças armadas. Interessante notar a complexidade desses relacionamentos, particularmente quando analisamos conflitos armados, como a Guerra do Vietnã,
onde uma grande potência teve muitas dificuldades em lutar contra um Estado muito menos poderoso, principalmente em aspectos militares. A ideia-chave de Clausewitz era sobre a fricção. Esse conceito também, no livro da guerra, explica a diferença entre a guerra ideal, aquela que deveria ser a guerra planejada, aquelas previsões que foram feitas numa sala de planejamento. A diferença disso para como é a guerra na realidade. Uma passagem no livro da guerra é famosa. Tudo é muito simples na guerra, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades acumulam-se e terminam produzindo um tipo de fricção que é inconcebível. Inúmeros incidentes de pequena importância, do tipo que você nunca realmente prevê, combinam-se para reduzir o nível geral de desempenho, de modo que ficamos sempre aquém da meta desejada. Devido à fricção, o resultado é que os efeitos não podem ser medidos, ou não podem ser previstos. O acaso impossibilita. A fricção causa atrasos e confusão. Os generais, qualquer líder, são condenados à frustração. Tudo vai demorar mais do que deveria e sempre é difícil encontrar flexibilidade para lidar com os novos eventos. Daí a armadilha para aqueles que confiam no poder da previsibilidade, dos planejamentos estratégicos tradicionais. Um parênteses, só para ficar claro. Clausewitz ensina que mesmo assim, mesmo diante de toda essa incerteza, a razão deve ser aplicada nessas situações, dentro da medida do possível. O desafio do estrategista é se antecipar aos eventos e ao inimigo. A abordagem correta não é desistir de pensar estrategicamente, considerar que as coisas são incertas demais e, consequentemente, desistir de planejar aquela estratégia. Não é correto desistir de se preparar para as incertezas. Outra ideia de Clausewitz muito importante, defender ou atacar. Clausewitz ensinava que a defesa era mais fácil e o defensor estava em posição mais forte, por conhecer o terreno, por ter tempo para se preparar, por ter contato com a população, por ter condições de ter vizinhos aliados. Mas o ataque era a única forma de atingir os objetivos. Mas quando o seu propósito já é se defender, você já está com alguma vantagem. Vejamos o caso agora da Ucrânia. O atacante é mais poderoso, o defensor é menos poderoso, mas ele tem uma vantagem. Isso faz com que o esforço do atacante tenha que ser muito maior e seu trabalho também é difícil, apesar de todo o poderio militar. Há muitos conceitos de Clausewitz interessantíssimos, como, por exemplo, o centro de gravidade, que deve ser atingido através de suas vulnerabilidades críticas. Mas esse é um conceito que demandaria horas para explorar e analisar para o caso do conflito Rússia-Ucrânia. Dos ensinamentos de Clausewitz, que eu entendo estarem sendo aparentemente, e eu digo aparentemente, violados por Putin, ou não atendidos por Putin, ou ignorados por Putin, eu digo aparentemente porque nós como indivíduos, temos muita dificuldade em descobrir a verdade do que está por trás do conflito. Não digo nem em termos de divisão mais política, mais geopolítica, isso é relativamente mais... É complicado, mas fica mais claro. Já a questão do combate, o que está acontecendo ali na guerra de comunicações, na guerra de informações, as narrativas são disputadas, então fica difícil para no curtíssimo prazo nós entendermos o que realmente está acontecendo. Mas, de qualquer forma, é possível identificar que alguns ensinamentos de Clausewitz estão sendo, sim, no mínimo mal empregados por Putin. E a gente analisando isso, nós temos condições de tirar aprendizados estratégicos. Então vamos lá. Um primeiro questionamento. Estaria a Ucrânia, guardadas as devidas peculiaridades do conflito, fazendo com Putin o que os russos fizeram com Napoleão na Batalha de Borodino? Seria esse o início do fim da mística de Putin, como foi o caso de Napoleão? Putin, assim como Napoleão em Waterloo, não negligenciou o poder das alianças? A Ucrânia não é da OTAN, não é da União Europeia, mas goza da simpatia e do apoio internacional. Quem apoia de verdade a Rússia? A guerra continua, a guerra é a continuação da política por outros meios.
Pergunta que podemos fazer a Putin usando a ótica de Clausewitz. Ele poderia atingir seus objetivos políticos por outros meios? O sistema internacional oferece ferramentas para que isso seja negociado? O ataque dele foi precipitado? O uso da força militar foi precipitado? Seria ele um mau estrategista para vencer sem o uso da violência? A racionalidade da estratégia de Putin foi suficiente para contrapor as emoções e o papel da sorte, do acaso, no desenrolar dos eventos? Putin levou em conta todos os aspectos da trindade paradoxal. A força da paixão do povo ucraniano não teria sido subestimada? E a fricção do combate? Como lidar com problemas logísticos? Essas colunas de blindado precisam de um apoio logístico muito grande. A partir do momento que há uma resistência, problemas mecânicos vão acontecer. Como é que fica a logística? A moral dos soldados e principalmente as sanções internacionais. Toda essa fricção que está acontecendo. Como Putin está lidando com isso? Putin tem que atacar para conquistar a Ucrânia. Ele é o atacante. Mas como ensina Clausewitz, o defensor ele está numa posição mais forte, justamente por estar se defendendo. Os ucranianos têm, entre aspas, apenas bem entre aspas, apenas que defender. Isso os coloca em vantagem, né? Que pode ainda se transformar numa guerra irregular, o pesadelo das grandes potências, que aconteceu no Vietnã, que aconteceu com a própria ex-União Soviética, com o Afeganistão na década de 80. Será que a leitura que Clausewitz fez de Napoleão, quando disse que Napoleão era ambicioso demais, será que podemos usar essa leitura de Clausewitz agora com Putin? Vejamos o que diz o conceituado estrategista Colin Gray no livro Estratégia e História, Ensaios sobre Teoria e Prática. Ele nos ensina: estratégia trata de educação, não de treinamento ou doutrina. Aqueles equipados com o entendimento de Clausewitz sobre a natureza da guerra e a função da estratégia podem focar suas mentes nos detalhes do problema do momento, confiantes que eles têm no seu arsenal intelectual as armas necessárias para vencer a ignorância, a confusão, a fricção e a estupidez. Destacando, quem conhece Clausewitz tem mais chance de vencer a ignorância, a confusão, a fricção e a estupidez. O líder pode se desconectar da realidade, tendo uma imagem distorcida de si mesmo, onde os subordinados têm medo de contrariá-lo. A quantidade de elogios é muito maior do que a quantidade de críticas. Subordinados podem simplesmente desistir de tentar assessorar realisticamente seu chefe. Será que o mito de Putin caminha na direção do isolacionismo pessoal e possíveis falhas graves em enxergar a realidade? Se Putin cometeu mesmo essas falhas básicas para qualquer estudioso da estratégia, sua reputação como estrategista fica abalada. Do muito que podemos aprender com Clausewitz, procurei compilar uma lista simples, para levar para a vida toda. Há outros aprendizados mais complexos, como por exemplo o centro de gravidade, mas essa lista é mais do que suficiente para começar bem. Ela está voltada para a guerra. São ensinamentos oriundos de Clausewitz, século XIX. Mas o estrategista com a mente flexível pode sim adaptar essa sabedoria para o seu dia a dia no presente. Vamos lá. A violência, na guerra, é o último recurso. O acaso e a emoção são fatores importantíssimos. A racionalidade deve ser perseguida. Todas as ações táticas, devem estar alinhadas para alcançar o objetivo final. Isso é estratégia. A fricção atrapalhará seus planos. O futuro é imprevisível, mas deve tentar antecipá-lo, planejando. Adaptações sempre serão necessárias. Planos simples são mais fáceis de executar. E, por fim, a defesa é mais forte e mais fácil, mas só a ofensiva leva aos objetivos. A imaginação, a criatividade e a inovação são vitais para se conceber estratégias vencedoras, mas, ao mesmo tempo,
É evidente que uma teoria sólida é fundamental para auxiliar o estrategista a não cometer erros já conhecidos. Putin subestimou o poder das alianças, que podem até ser informais. Veja, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas está recebendo um enorme apoio da comunidade internacional. Será que Putin poderia ter utilizado outros poderes para atingir seus objetivos? O poder da diplomacia, o poder econômico, o poder informacional? E a trindade paradoxal de Clausewitz, que nos ensina que a guerra ela é composta de uma tríade, com forças armadas, sem dúvida, governo e o povo. Não é só militar. No caso do conflito Ucrânia-Rússia, o povo ucraniano está fazendo uma diferença absurda. E uma reflexão final. Será que podemos comparar a fase atual de Putin ao início do declínio de Napoleão?